amigos, volte-se comigo nesta noite para o Evangelho de João, no capítulo de número 9. Eu lerei estes versículos de número 4 e número 5. João, capítulo 9, versículo 4 e 5, estas palavras tão maravilhosas do Senhor Jesus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O título desta mensagem nesta noite é Da Cegueira para a Visão, ou a cura da cegueira da alma. Meus queridos, eu devo recordar a cada um dos irmãos e amigos o significado dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Você se recorda, tenho certeza, que os milagres do Senhor Jesus Cristo demonstravam a compaixão do Salvador por pessoas em imensa necessidade física ou fisiológica. Aquelas pessoas que foram objeto da graça do Senhor Jesus através de uma cura, receberam uma imensa demonstração de bondade do Salvador. O Senhor Jesus Cristo curava para mostrar o seu poder sobre a morte, sobre a enfermidade, sobre grandes dificuldades físicas. Sim, Ele mostrava o seu amor por aquelas pessoas ao curá-las, mas lembre-se sempre, cada um destes milagres era como que uma espécie de recurso visual ilustrando a mensagem do Salvador. E quando o Senhor Jesus Cristo dizia que Ele tem poder para perdoar pecados e dar vida espiritual aos mortos, Ele mostrava por meio de um recurso visual o seu poder de dar vida a um morto físico e dizia: Lázaro, vem para fora. E tantos outros milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou eram símbolos e ilustração do seu poder por um lado, para cumprir uma obra espiritual na vida de pessoas em condições tão tristes espiritualmente, e por outro lado, uma demonstração da condição humana, cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, surdos, aleijados, toda a nossa dificuldade espiritual diante do Senhor, sem Deus, sem amor por Ele, sem um relacionamento com o nosso Criador. A condição humana nestes milagres aponta para a nossa condição espiritual. E o poder e o milagre do Senhor Jesus Cristo aponta para a sua missão neste mundo e o seu poder para transformar vidas, perdoar pecados e dar vida a pecadores. E é exatamente isso que estará acontecendo neste milagre, registrado aqui por João, neste capítulo de número 9. O Senhor Jesus Cristo estava mais uma vez em Jerusalém. Ele já está mais ou menos na metade do seu ministério, e ele começa a se dirigir para a cruz do Calvário, onde ele haveria de cumprir o ápice de sua missão neste mundo. E ali em Jerusalém nós lemos no versículo 1 que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Marque estas palavras do apóstolo João, elas são propositais. Ele viu um homem cego desde o seu nascimento. Entrara neste mundo na luz? Não. Entrara neste mundo cego, nas trevas, sem luz, sem visão, sem percepção visual das coisas em sua volta. Bem, você sabe muito bem, talvez melhor do que eu, tendo lidado com pessoas e auxiliado pessoas cegas, uma imensa deficiência, um grande impedimento, ser um cego, ter uma dificuldade tão grande, nunca poder enxergar, nunca poder observar as coisas diante dos seus próprios olhos, nunca poder apreciar a beleza da natureza ou da arte ou de coisas tão fantásticas e maravilhosas em suas dimensões, em suas cores, não possuir um senso de profundidade, não poder olhar uma paisagem, ver um ponto de fuga, onde todas as imagens se confundem num só lugar e ver a beleza da dimensão diante dos seus olhos, não poder ver o degradê das cores na natureza e as estações, não poder perceber coisas sensíveis e belas aos olhos, não poder perceber o movimento das coisas, o abrir de uma flor, o bater das asas de um pássaro, nunca ter visto um arco-íris no céu e aquela mistura de cores tão belas, ter nascido cego, ter entrado neste mundo de cores, de formas, de tamanhos e de dimensões, sem poder apreciar estas coisas, sem ver a beleza das cores e muitas outras coisas, sem mencionar que somente um cego poderia sentir e compreender, não tendo a visão. E haviam diversos infortúnios para um cego na antiguidade, muito maiores do que para um cego nos dias de hoje. Não havia, assim por dizer, naquela época, essa percepção ou sensibilidade social para a necessidade de um cego, colocando marcas no chão, nas estações, ou nas ruas, ou nas calçadas, diminuindo o pavimento e a guia para que pudessem andar com placas e sinalizações para quem estivesse passando. Não havia essa sensibilidade social naquela época. Deveria depender de outras pessoas o tempo todo para ir de um lugar para outro, deveria depender das pessoas para resolver situações várias,
Pobreza e mendicância seria o destino de um cego em Israel. E nós lemos aqui nesse versículo de número 8, que ele estava sentado e ele estava mendigando quando o Senhor Jesus Cristo viu. Essa era a condição de um cego em Israel. Pobreza, mendicância, grande dificuldade. Quão diferente, não é? Observe aqui. Quão diferente um cego de nascença de alguém que tenha nascido com a visão e por algum problema tenha posteriormente na infância ou adolescente perdido a visão. Ele não tinha perdido a sua visão na infância ou adolescência, ele nascera sem esta capacidade, um cego de nascença. E João marca isso nesta narrativa, um cego de nascença. Não poder entender a descrição das coisas em sua volta. Se alguém sentasse ao lado dele, começasse a conversar e dissesse, olha, ali há tal e tal coisa, nesse tamanho, nessa forma, nessa cor, ele simplesmente não poderia entender, nem fazer sentido algum. Ele não tinha nascido com visão e visto aquelas coisas, e quando ele entender aquilo que seu colega, amigo, estava lhe explicando, ele nunca vira, ele nunca percebera. Aquele homem não sabia o que era cor. Ele não sabia o que era distância entre um objeto e outro. Talvez palidamente a distância do espaço de um braço, ou como andar, uma percepção teórica do que seja distância. Mas ele não podia medir visualmente a distância entre um objeto ou outro objeto, nem ver as pessoas como elas eram, nem ver o rosto e o sorriso das pessoas, talvez nem mesmo, certamente, de seus próprios pais e amigos com quem continuamente ele convivia e andava. Não sabia como eras, nunca tinha visto. Um estigma estava sobre um cego na antiguidade, sobretudo em Israel, que era uma sociedade muito supersticiosa nesta época. O cego era considerado supersticiosamente como uma pessoa punida por Deus. Isso aparece aqui nesse texto. Você vê o versículo de número 2. Os seus discípulos, mesmo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, perguntaram ao Senhor, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Havia na mentalidade folclórica e supersticiosa daqueles homens judeus, que se uma pessoa nascesse cega ou leprosa, ou com algum impedimento físico, aquilo era consequência de um pecado e a punição de Deus sobre a família ou sobre o próprio indivíduo. Mas nós não aprendemos isso na palavra de Deus, e isso transparece aqui neste versículo. Nós vemos lá no versículo de número 34, a acusação dos judeus. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado. Veja aí, nasceu cego, condenado por Deus. Um cego era uma pessoa que estava sob o estigma daquelas sociedades supersticiosas, necessitando do auxílio para ser levado de um lugar para outro, impedido de contemplar tantas e tantas coisas, tão limitado. Poderia ser enganado, poderia ser roubado, poderia sofrer todo tipo de desprezo e brincadeira das pessoas e de crianças que colocariam todo tipo de coisa diante dele para cair, todo tipo de desprezo, uma grande humilhação, uma grande limitação. A cegueira é uma imensa limitação quando você começa a pensar a respeito disso. Todavia, queridos, este texto que nós acabamos de ler nos ensina algo muito importante, que a maior de todas as cegueiras é a cegueira espiritual. E se você observar com muito cuidado nesta noite, a cegueira é usada não somente aqui neste texto da palavra de Deus, mas em muitos outros textos da palavra de Deus para representar a condição espiritual de todo homem e mulher antes da conversão. A cegueira espiritual leva a um final trágico. A cegueira espiritual nos separa de Deus. A cegueira espiritual é a maior e mais trágica de todas as cegueiras. Embora uma pessoa fisicamente cega, ela tenha dificuldades nesta vida, mas se ela buscar o Salvador e ouvir a respeito do Salvador, ou lhe foi informado a respeito de Cristo, e ela buscar a Ele e confessar a Ele os seus pecados, ela receberá nova vida em sua alma, e quando subir à presença do Senhor, novos olhos, porque ali não haverá cegueira e ela verá o Senhor. Mas uma pessoa saudável neste mundo, uma pessoa com visão humana, uma boa visão, uma pessoa que tenha visto tantas coisas belas e maravilhosas e tenha viajado por toda parte, mas nunca reconheceu a sua necessidade espiritual, nunca buscou o Salvador, nunca olhou com os olhos da fé para o Senhor Jesus Cristo, clamando por vida e perdão, embora uma pessoa humanamente falando especial e privilegiada, é uma pessoa descrita no livro de Apocalipse como uma pessoa cega, pobre e nua espiritualmente. E essa é uma realidade espiritual, certamente, não é? Quanto mais nós pensamos sobre isso, nós percebemos que é uma figura muito apropriada para a condição espiritual de homens e mulheres. Cegueira espiritual. A Bíblia ensina que cada um de nós aqui
entrou neste mundo como pessoas cegas. Oh, meu amigo, minha amiga, se você neste estágio da tua vida, desta jornada, ainda não encontrou a paz com Deus, ainda não encontrou a certeza de perdão e vida eterna, tendo se arrependido diante do Senhor e clamado a Ele por vida e salvação, talvez você seja uma pessoa atlética, uma pessoa capaz, uma pessoa bela, uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue fazer tantas e tantas coisas, mas é uma verdade muito humilhante, é uma verdade muito dura, que você é uma pessoa cega espiritualmente. Você é uma pessoa que não consegue ver as realidades espirituais que estão diante dos olhos. Você simplesmente não consegue perceber a coisa mais vívida, mais óbvia, um elefante branco diante dos teus olhos, porque você não tem visão espiritual, porque você nunca buscou de fato ao Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, coisas a respeito do céu, da alma, de Deus, estão do lado de fora dessa moldura da tua vida, dos teus interesses. Você simplesmente não percebe, nem sente estas coisas, se você ainda não encontrou o Salvador e não tem em sua vida. Tudo isso pertence a um outro mundo. A vida com Deus, conhecer a Deus, ter paz com Ele, ter respostas de oração, ver a mão de Deus em minha vida em tantas circunstâncias a me conduzir e ter uma percepção tão real e sensível de que Ele me guia e de que os olhos dele estão sobre mim. Eu simplesmente não conheço, nem sei sobre nada disso. Essa é uma realidade espiritual fora da minha vida. Se alguém tente me explicar antes da conversão o que é o céu, o que é a conversão, o que é andar com o Senhor, é como se tentar explicar um peixe na água fria, como é a vida no ar aberto. Eu simplesmente não percebo, não me interesso, eu estou cego espiritualmente para estas coisas. E essa é a nossa condição. E nós lemos que o Senhor Jesus Cristo estava em Jerusalém, e aquele homem cego estava ali, mas ele não podia ver a Jesus, o Salvador, o Criador do mundo. O Deus eterno encarnado estava ali diante dele, poderia transformar o rumo e o destino de sua vida e lhe curar. Ele simplesmente não poderia ver o Salvador, nem pedir por perdão e salvação. E antes que os nossos olhos sejam abertos pelo próprio Senhor, e nós somos levados um dia a encarar o vazio de nossas almas e o nosso pecado, nada vemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo que nos atraia a Ele. Será que não foi essa a tua condição no passado? Foi a minha. Tantas vezes ouvi a respeito de Jesus Cristo, tantas e tantas vezes a respeito do Salvador, mas isso não atraía a minha atenção. Eu sabia quem Ele era, teoricamente, eu tinha ouvido tantas coisas sobre Ele, tantos testemunhos eram lidos e ditos a respeito do Senhor Jesus, mas era um nome para mim. Era um nome, Salvador, eu entendo, Ele é um Salvador. Teoricamente eu entendi estas coisas, até que um dia, quando eu percebi a minha condição espiritual, e que se eu não buscasse logo, e se eu terminasse os meus dias naquela época, na adolescência, eu estava perdido e condenado, sem o Salvador. Então eu busquei. Então aquele nome Jesus Cristo se tornou doce, suave ao meu coração, e eu entendi que havia um Salvador. Antes que os meus olhos sejam abertos para ver a minha condição espiritual, Jesus Cristo é apenas um grande homem, um grande reformador social, uma pessoa a ser admirada. Cegueira espiritual é a pior de todas as cegueiras. Cegueira espiritual é a pior de todas as cegueiras, porque ela nos separa e nos isola da mais bela de todas as realidades possíveis, um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, e ver e compreender o significado e o propósito para o qual nós fomos criados e trazidos à existência neste mundo. Você não foi criado sem propósito. Você não é um mero animal racional andando sobre a superfície da terra, tentando extrair o máximo possível deste mundo, com o final de uma vida ali logo na frente, nada mais depois. Você foi criado com um propósito. Você foi criado para conhecer o teu Criador e andar com Ele. Deus não criou este mundo e deu corda nele, se mandou para uma galáxia distante e nos deixou aqui, batendo nas coisas, tentando produzir sentido. Ele nos criou com um propósito, e este propósito é que nós o busquemos e o conhecemos, e andemos em sua presença, experimentando a sua bênção e o seu favor, para adorá-lo, para servi-lo. E nós simplesmente não conhecemos estas coisas, porque antes da conversão nós não vemos a realidade espiritual. Antes da conversão nós não percebemos estas coisas, e nós somos enganados por todo tipo de coisa. Como um cego espiritual,
O nosso campo de visão é muito limitado, se resume ao aqui e agora. Nada sobre Deus, nada para a alma, nada sobre a eternidade, tudo se resume a este mundo físico, o que comer, o que comprar, onde eu vou morar, como eu vou ganhar mais, como eu vou ter um conforto aqui, acolá, tudo o que importa é isso. Quando eu sou um cego espiritual, o meu contexto, a minha vida é o aqui, é o agora, não há nada para Deus, não há nada de Deus em mim. Qual o sentido de viver? É apenas adquirir o máximo possível e desfrutar destas coisas, prazeres, bens, experiências, coisas que eu possa conhecer, tocar, comer, me vestir. Tudo que importa é isso aqui, porque tudo mais cessará e a vida acabará. Nós não vemos, nós não percebemos, nós não enxergamos o que está diante de nossos olhos, nem nos importamos com as coisas mais importantes, mais concretas e reais, a alma, a eternidade. Meus queridos amigos, quando nós temos visão espiritual, nós percebemos que esta vida é apenas uma mínima medida quando comparada à eternidade, mas porque os nossos olhos estão fechados, a eternidade diante de nós simplesmente está fora de nossa visão. Aqui e o agora, o momento passageiro dessa breve vida é o que nos importa. Será que ainda há alguém aqui nesta noite que se encontra nessa condição espiritual? Será que ainda há um amigo, uma amiga, um jovem, um senhor, uma senhora, que embora uma pessoa frequentante de igreja, ainda não teve os seus olhos abertos para a realidade espiritual em sua volta? Oh, meus amigos, essa foi a minha condição espiritual. Meramente uma pessoa religiosa, diante de mim, tendo crescido num lar evangélico, bíblico, pai pastor, tio pastor, indo à igreja todo domingo, quarta, segunda, acampamento, EBD, embaixadores do rei, todo tipo de coisa, experimentando visualmente, assim por dizer, da obra de Deus na vida de pessoas, ouvindo louvores e hinos que falavam do Salvador, ouvindo texto sendo explicado para mim, diante de todas estas coisas, mas simplesmente não via que eu não era uma pessoa salva ainda, que eu não tinha nascido de novo, porque eu nunca tinha buscado o Salvador. Eu tinha sido institucionalizado na religião, mas eu nunca tinha pessoalmente pedido a Ele por vida e salvação em minha alma. Eu simplesmente não podia ver essas coisas. Alguns homens e mulheres nascem cegos fisicamente, como esse homem a respeito de quem nós lemos. Mas todo homem e mulher nasce espiritualmente cego neste mundo. E a cegueira espiritual nos leva a descartar Deus e a nos rebelar contra o nosso Criador e a deixar de lado aquilo que é mais importante. Se eu não conheço a Deus, então para que Ele está debaixo das leis de Deus? Se eu não tenho experiência de um relacionamento real, para que essas leis? Deus, leis, 10 mandamentos, essas coisas são muito restritivas. Não farás isso, não farás aquilo, não toque nisso, não farás. Isso restringe o meu prazer, restringe a minha busca, o meu desejo. Para que eu quero essas coisas? Eu me rebelo contra elas. Eu não conheço a Deus, Ele não habita em minha vida, eu não tenho prazer nestas coisas, elas me restringem, eu não estou interessado nela. Me dê uma religião que seja mecânica, que eu possa fechar o olho, tocar em alguma coisa, beijar alguma coisa, me prostrar, conquanto que eu continue nos meus pecados. Eu não quero saber desse negócio, não isso, não aquilo. Eu não tenho Deus em minha vida, eu não percebo, eu não compreendo estas coisas, eu sou um cego espiritual, eu não conheço a vontade de Deus. E a minha cegueira me faz imaginar que eu sou uma pessoa boa para Deus, e que se há um mérito a ser adquirido, se é uma questão de méritos para entrar no céu, bom, eu já cumpri o suficiente, eu sou bom o suficiente para entrar no céu. Eu só preciso de uma melhorazinha aqui, acolá, preciso deixar de fazer certas coisas. Eu não sou um pecador, eu não sou tão perfeito quanto eu gostaria de ser, mas pecador eu não sou. Porque na minha concepção, na minha cegueira espiritual, só existem 2 ou 3 pecados: matar uma pessoa, roubar, um desvio do mensalão. Isso é um grande pecado, eu não faço isso, eu não sou um pecador. Eu não vejo o meu pecado. Eu não entendo que o meu orgulho é algo odiento diante de Deus, que as minhas mentiras se acumulam diante do Senhor. Todo o meu pensamento poluído, todo o meu orgulho, toda a minha vaidade, o simples fato de eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu simplesmente não vejo isso como um pecado. O pecado para mim está lá longe, no Planalto Central, por trás das grades. A cegueira espiritual me faz imaginar que eu estou bem, conquanto que eu busque viver uma vida sanitada, um bom cidadão neste mundo, apenas me esforçar para ser uma pessoa religiosa.
conquanto que eu frequente uma igreja e faça tudo certinho, eu estou bem diante de Deus. Essa era a minha condição espiritual. Eu simplesmente não via o meu estado diante do Senhor. E a cegueira espiritual é voluntária. Bem, os religiosos, escribas, fariseus e saduceus e os sacerdotes da época do Senhor Jesus ilustram isso. Era voluntária a cegueira daqueles homens. Eles viram em primeira mão os milagres do Senhor Jesus Cristo. Eles ouviram a respeito do Salvador. Eles tiveram tantas e tantas provas incontáveis e simplesmente fecharam os olhos para aquelas coisas. Era uma cegueira voluntária daqueles homens. E a cegueira espiritual que nos leva a buscar conseguir tudo desta vida e não plantar nada para a próxima vida. Isso é cegueira espiritual. E se nós continuamos vivendo assim, é difícil ouvir estas palavras, mas nós somos ainda cegos espiritualmente. Bem, o efeito que a luz causa numa pessoa é gigantesco. Quando você está num quarto escuro, num ambiente escuro por muitas horas, e de repente é aberta a porta para fora e para o sol, é difícil se adaptar de repente, não é? Você fica meio tonto, você não consegue ver. É muito mais fácil se adaptar da luz para a escuridão. Mas é difícil quando os nossos olhos são abertos. E até que Deus abra os nossos olhos da alma pela primeira vez, e convicção de pecados começa a tomar a nossa mente, os nossos pensamentos, e um senso de realidade caia sobre nós, e nós descobramos que diante de Deus nós estamos condenados. Então, meus queridos amigos, nós permaneceremos confortáveis nas sombras, nas trevas. Quando Deus age pela primeira vez para salvar uma pessoa, Ele como que liga ou acende uma luz dentro da alma. E Ele faz isso para nos levar a ver quem nós somos. E a primeira visão que nós temos não é muito agradável. De repente, quando aquela luz é acesa, nós vemos móveis podres e empoeirados. E nós percebemos que dentro dessa casa, que é a nossa alma, coberto por esta sombra de orgulho e de caridade, de imaginação de um grande intelecto e capacidade, ali naquelas sombras, quando a luz é acesa, se revelam vermes e ratos dentro de nós, e nós começamos a perceber quantas coisas podres tinham sido acumuladas, e quantas buscas egocêntricas, usando o nome de Deus para justificar, foram acumuladas por ali. As primeiras coisas que nós vemos não são agradáveis, mas esta luz é acesa para nos derrubar do cavalo de nosso orgulho e nos levar a ver o nosso estado. Se esta luz não for acesa, nós nunca buscaremos ao Salvador para o perdão e para a vida eterna. Quando os nossos olhos são abertos pela primeira vez, num determinado momento de nossa vida, ouvindo a palavra, lendo um texto dela, cometendo um pecado, uma convicção toma os nossos pensamentos. Nós somos levados à realidade, como se a realidade caísse sobre nós. Eu sou um pecador. Aquele pecador descrito lá na Bíblia sou eu esta pessoa. Foi a minha vontade, o meu prazer, o meu desejo. Eu quis me apropriar daquilo, eu falei isso. Um senso de realidade toma os nossos corações. E nós nos vemos pela primeira vez como realmente somos diante dos olhos do Senhor. Oh, queridos, é muito fácil perceber isso. Se você já esteve em um país, um lugar aqui no Brasil onde neva muito, e esperou aquela neve desaparecer. Eu me lembro viajando para um lugar, no período de inverno, tudo tão belo, neve, branquinho, aquelas casas cobertas, o gramado, a cerca, coisa maravilhosa. Eu poderia pintar um quadro, tirar uma foto. Eu me recordo voltando ao mesmo lugar no verão. Que horrível, que grades enferrujadas, que pneus, que pedras, que coisas quebradas em toda parte, que lixo, que troncos mortos ali. A neve cobria tudo. E a nossa escuridão, o nosso orgulho, antes que os nossos olhos sejam abertos, tudo é maravilha em nosso caráter. Nós não somos aquelas pessoas bacanas, intelectuais que nós imaginamos. Nós não somos aquelas pessoas perfeitas, capazes de resolver a situação, quando o Senhor acende essa luz dentro de nós. Então nós somos levados a encarar a nossa realidade espiritual, mas Deus faz isso como um ato de imensa misericórdia. Ele faz isso para nos levar a encarar a nossa necessidade.
e a pedir a Ele: Senhor, lava a minha alma e transforma o meu coração. Senhor, purifica a minha mente e os meus desejos. Ó meu Deus, perdoa o meu pecado e remove esta culpa que há dentro de mim e me dá perdão e vida eterna. Se eu não encaro a minha necessidade, eu nunca olharei para o Salvador como um Salvador para ter o seu perdão, e eu nunca pedirei por perdão e reconciliação. Oh, ter os olhos abertos é a coisa mais importante nesta jornada. Os teus olhos já foram abertos. Você já encarou isso? Você já encarou a mancha do pecado em tua alma? Você já percebeu em que distância ele te levou longe do Senhor? Você já entendeu que sem arrependimento e sem entrega verdadeira ao Senhor não há salvação, não há reconciliação? Fé em Jesus, sem esta fé é impossível um lugar no céu, tal como este cego dessa descrição aqui. Nós precisamos ser curados e purificados. Bem, como ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo é muito interessante. No versículo de número 6 e 7, nós lemos que, tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. Muito curioso, não é? Um dos mais curiosos dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Algo tão diferente. Às vezes o Senhor Jesus curava por uma simples palavra, outras vezes mesmo por um olhar. Que poder tremendo! E aqui um ato de pegar terra e barro e de cuspir nisso e de misturar em sua mão e transformar uma espécie de argila, lodo, aqui não um lodo verdinho, não é uma boa tradução, mas uma espécie de argila, um barro molhado, untar os olhos daquele indivíduo, mandá-lo lavar em um poço. Que método diferente, que método estranho. O que Jesus estava ensinando com aquilo? Obviamente ele estava ensinando algo. Há 3 lições importantes aqui. Não fora a saliva nem o barro que curava aquele indivíduo. Os elementos medicinais, ou o poder, ou a virtude, não estavam no barro, nem na saliva. Esse era um recurso visual, meus amigos, mais um daqueles. Aquilo era para provar que fora o Senhor Jesus Cristo que curara, fora algo dele. Era para a multidão, para as pessoas perceberem, foi uma obra dele que causou aquela cura, algo que veio dele. Saliva qualquer um poderia misturar com barro, e sempre houve, e ninguém nunca foi curado a respeito com essas coisas. E no campo espiritual é exatamente a mesma coisa. Nós simplesmente precisamos aprender que somente Jesus Cristo é a pessoa que pode remover a nossa culpa e nos dar perdão e certeza de vida eterna. Nenhum outro mestre ou remédio jamais funcionou. Nem o meu esforço, nem as minhas muitas lágrimas, nem fazer o meu melhor ou ser uma pessoa altamente religiosa. Eu preciso dele como um Salvador, e eu preciso colocar nele, depositar nele toda a minha confiança por inteiro para a salvação. Eu preciso mesmo me agarrar a ele como a minha única esperança. É dele que vem o perdão. O meu perdão não vem nem mesmo pelo exercício da minha fé nele, porque não há virtude na minha fé ou méritos nela. A fé é uma mão vazia que se estende para receber o perdão. Essa lição ensina que é somente o Senhor Jesus Cristo, unicamente. Eu não sou salvo como uma pessoa salva agora porque eu consigo lembrar o dia da minha conversão. Eu sou salvo hoje porque Ele permanece o Salvador e um dia Ele me salvou. E essa lição está dizendo exatamente isso, que salvação é o Senhor Jesus, está no Senhor Jesus e permanece nele. E se eu estou nele porque eu vim a Ele um dia, então eu estou seguro em Jesus Cristo. Barro da saliva e terra, o remédio mais barato que alguém já criou numa farmácia de manipulação, né? Terra e argila, e cuspe, saliva. Ninguém precisa pagar por esses ingredientes. Você não precisa ir numa farmácia de manipulação para que alguém faça essa mistura para você. Quando o Senhor Jesus restaura a nossa visão, Ele o faz gratuitamente. Você deve vir a Ele como você está. Você não diz a si mesmo: eu preciso me melhorar, eu preciso deixar esses pecados. De repente essa luz foi acesa dentro de mim e eu vejo esse pecado e esse pecado. Deixa eu tentar mudar isso, deixa eu melhorar, então vou buscar o Salvador. Você vem como você está. Você vem a Ele com a tua enfermidade e diz: Senhor, toma e cura, transforma a minha vida, eu não consigo melhorar. Você vem a Ele, não há preço, e eu não preciso colocar uma placa de um preço. O preço foi estabelecido por Ele e Ele mesmo pagou. E essa é uma lição profunda a respeito deste milagre. Nós não podemos comprar ou merecer a nossa salvação.
É uma salvação que vem inteiramente da graça de Deus. É uma dádiva de Deus. E há uma outra lição aqui. É uma experiência um tanto humilhante, não é? Para aquele homem ter barro com saliva colocado em seus olhos. É um tanto humilhante, especialmente para quem estava olhando dali. Que é isso? Talvez eles pensassem. Talvez aquele homem teria preferido que o Senhor fizesse algo diferente. Que ele colocasse a mão sobre a cabeça e declarasse alguma coisa, e fizesse um gesto, e passasse um raminho, ou desse um pulo para lá e para cá. Alguma coisa supersticiosa, alguma coisa maravilhosa. Mas saliva e barro, isso é muito humilhante ser tratado dessa maneira, embora eu precise desta cura. Ser convertido é uma experiência que em muitos sentidos nos humildece e quebra o nosso orgulho. Ter que reconhecer que eu sou um pecador diante de Deus é lágrimas, é clamor, que eu sou aquele mentiroso, que eu sou essa pessoa orgulhosa, e dizer isso a Deus, o meu orgulho não consegue suportar, e é por isso que ele precisa ser quebrado primeiro, antes que eu venha ao Salvador. É uma experiência que significa admitir o meu pecado e a minha vergonha e os meus atos levianos diante do Senhor, admitir a minha indignidade, admitir que eu não sou bom o suficiente para o céu, que se eu entrasse eu estragaria o céu pelos meus pecados, que eu preciso de graça e salvação, que eu preciso de tudo novo, de 100% de transformação, não somente um pouquinho de ajuda. Pedir a Jesus que me dê o seu perdão, e a absolvição é reconhecer que eu sou um criminoso espiritual contra Deus diante do Senhor. Muitos preferiam e preferem passar por uma cerimônia. E diz o que eu tenho que fazer: é um batismo? É frequentar a igreja? É subir uma escadaria de joelho? É fazer uma romaria daqui não sei para onde? É receber um passe? Eu não quero me humilhar dessa maneira. Eu não quero reconhecer que eu não sou bom. Eu não posso, meu orgulho não me permite. Boas obras, sacrifícios corporais, ofertas, campanhas religiosas. Mas se nós realmente desejamos encontrar vida e perdão, aqui está. Eu preciso abaixar a crista diante do Senhor e clamar a Ele por misericórdia e dizer: Senhor, eu sou um pecador, ajuda a minha alma, eu não escondo mais, eu reconheço diante de Ti, perdoa os meus pecados. Essa foi uma iniciativa do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que encontrou aquele jovem, aquele Senhor. E nós lemos no versículo de número 7, novamente, que o Senhor lhe disse que fizesse algo mais. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Aqui está 10 mensagens evangelísticas neste versículo. Vai ao tanque de Siloé e se lava nele. Siloé, o enviado. Meu querido, vá ao enviado, vá a Jesus Cristo para ter o perdão de teus pecados. É a Ele que você deve vir, é a Ele que você deve se dirigir. Quando você orar a Deus, ore clamando por vida e perdão. Dirija a sua alma àquele que foi enviado pelo Pai a este mundo para ser o Salvador de pecadores. Ele foi enviado. Se você pudesse retroceder na eternidade passada e com uma linguagem humana, por um minuto, nós pudéssemos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santa Trindade eterna ali, e a linguagem humana, o Pai dirigindo o seu Filho, dizendo: se tu fores e pagares no lugar daqueles homens e mulheres, eu os te darei como troféus de glória, e tu os salvarás. E o Filho dizendo: eu irei, eu tomarei sobre mim mesmo toda a punição para ser o Salvador de meu povo. E o Espírito Santo dizendo: eu os conduzirei a ti. O enviado, aquele que veio para ser o Salvador. Que imagem, que figura, que sermão o Senhor Jesus Cristo está trazendo aqui. Ele veio para morrer, Ele nasceu para morrer. Nós vimos nesta manhã no estudo de Mateus coisas tão profundas a respeito do Salvador, como Ele nasceu para morrer, como Ele soube que Ele viria para entregar a sua vida. Ele veio do Pai sendo enviado para isso. Ele nasceu para morrer pelo seu povo, para viver no lugar do seu povo. Você deve vir a Ele. Você não deve vir à religião, meu querido, nem mesmo ao cristianismo. Não confunda essas coisas.
Cristo Jesus é o cristianismo, Ele é o cristão singular, Ele é o Cristo, e o que o cristianismo tem a dizer ao mundo é o que Cristo tem a dizer ao mundo, e vir a Cristo, ao cristianismo, é vir a Jesus. Ser um cristão é ter um relacionamento com Cristo, e conhecê-lo, experimentar o seu poder em tua vida, e ser salvo por Ele. Não é vir ao cristianismo e se tornar um religioso, e tentar se melhorar, e participar, e mudar o teu vocabulário. É dizer a Ele: Senhor, eu estou assim neste estado. Ó Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício, eu preciso desse perdão, eu não tenho méritos para entrar no céu, eu não consigo agradar o Pai e cumprir a sua lei, eu venho como estou diante de ti. Recebe um pecador, aceita um pecador, vira Jesus Cristo Salvador, Cristo sendo enviado, o Evangelho é Cristo Jesus. Bem, o pecado precisa ser removido, e somente o Senhor Jesus Cristo pode o fazer. Quando Ele ofereceu o seu sangue, a sua vida, como um sacrifício, ali Ele estava abrindo esta fonte. Ele é a fonte de Siloé, Ele é o enviado. Vir e lavar-se no Senhor Jesus é ter os seus méritos. Eu não quero falar simbolicamente ou misticamente. Quando nós falamos sobre o sangue de Jesus, nós temos em vista os méritos de Jesus, não os glóbulos sanguíneos, hemácias e tudo mais. Nós estamos falando sobre o seu mérito, a sua obra. Vir a Jesus é orar a Ele e crer nele e confiar no Salvador. Meus queridos amigos, deixe-me fazer um ponto final aqui. Isso é tão importante. As primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo ao iniciar o seu ministério estão registradas no capítulo 1 de Marcos. E as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo foram estas, e é tão sintomático perceber isso. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Há muitas pessoas aqui nesta noite que talvez já creem. Você crê? E se alguém lhe confrontar ao final deste culto, você vai dizer com sinceridade: eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Messias de Deus, eu creio que Ele é o Salvador que veio a este mundo, eu creio sim. Você crê, mas você nunca se arrependeu diante dEle, e por isso você não ainda foi salvo, e por isso você ainda não nasceu de novo, porque você não se arrependeu dos teus pecados. Em outras palavras, você crê em Jesus, e você afirma Jesus como o Salvador e o caminho para a vida eterna, mas Ele não é Senhor de tua vida. Você ainda é o Senhor. Você domina e dirige. Você diz a Ele o que você vai fazer. E porque você não se arrependeu, e se arrepender quer dizer isso, Ele é agora o meu Senhor. E eu tiro a mão do timão e do volante da minha vida, e eu venho a Ti, Senhor. Você não pode ter a Jesus como Salvador de tua vida, se você não tem como Senhor de tua vida. É Jesus Cristo, Senhor? Você já se arrependeu diante dEle? Você continua a guardar o teu estilo de vida para si mesmo? Eu tenho os meus planos, eu tenho as minhas ambições, eu tenho esse pecado que é a Eucaristia, eu gosto muito, eu não quero me livrar dele. Eu creio em Jesus Cristo, mas você não se arrependeu diante dele. Você não confessou a Ele, disse: Senhor, remove, eu entrego a minha vida por inteiro. E onde Tu me enviares eu irei, eu viverei da maneira que Tu determinares, e eu não mais direi o que eu vou fazer da minha vida espiritual, eu vou ouvir a Tua voz e cumprir a Tua vontade e me submeter a Ti. É difícil estas coisas, não é? O orgulho não gosta. Crer em Jesus Cristo é submeter-se a Ele, entregar-se a Ele. E talvez seja este o grande ponto em questão aqui, no caso de alguns amigos nesta noite. Mas veja esse versículo de número 11, nós corremos para a conclusão, o resultado da remoção da culpa e do pecado. Que palavras? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Quão simples, quão eficiente. Como deve ter sido para aquele homem enxergar pela primeira vez, eu não conseguiria descrever com palavras. Pela primeira vez ter a retina tomada por luz e essa informação elétrica percorrendo por esses neurônios até o cérebro e trazendo toda essa realidade visual para dentro de sua alma. Eu não consigo descrever a senso de dimensão e cor. Certamente o Senhor deu algum anestético para ele não ser derrubado. De alguma maneira essa percepção veio com calma e tranquilidade, e ele foi tomado por um sentimento de realidade e da glória da criação.
e ele viu a face do Senhor Jesus Cristo. E ele viu tantas e tantas coisas. Ter os meus olhos espirituais abertos pela primeira vez e poder agora compreender por que eu estou neste mundo e qual é o meu destino eterno, porque eu crio no Salvador, e entender por que as pessoas são como elas são e se comportam como elas se comportam e qual será o fim desta história e economia humana. Saber e conhecer e ter a minha mente emancipada da ignorância espiritual que permeia a nossa sociedade e conhecer ao meu Criador. E de repente poder contemplar de uma maneira tão diferente a criação e ver o dedo de Deus de tantas maneiras belas e maravilhosas naquilo que Ele criou. Ter o perdão imediato, ter luz, ter certeza. Conversão é algo que acontece de repente. Ela pode levar um tempo, pode haver e haverá um tempo de busca, haverá um tempo de arrependimento e comoção e de bater nessa porta, mas quando ela é aberta, quando a conversão acontece, de repente você é salvo, e você é salvo para sempre, e teus pecados são perdoados, e você se torna uma nova criatura diante do teu Criador. Certeza de que você será recebido no céu, uma nova alegria, um senso de que um peso imenso foi tirado, um senso de que a ira de Deus como uma nuvem trovejante foi tirada, e agora um sorriso sobre a minha cabeça e um futuro garantido. Deus comigo, Deus ao meu lado, alegria e paz. Eu não consigo descrever essa realidade para você se você ainda não buscou o Salvador. Tudo que eu posso dizer é tentar indicar o que é isso. Você deve vir a Jesus e pedir a Ele. Você o faz com palavras de arrependimento e fé, e conforme você confessa a Ele, traga tudo diante do Senhor. Não esconda nada. Bem, você não conseguirá colocar tudo diante dele, levar o dia inteiro, o mês inteiro. São tantos pecados, mas aqueles principais e aqueles que são marcantes em tua vida, confesse ao Senhor. E conforme você confessa esses pecados a Ele, e conforme você diz a Ele, não esconde nada, diga também que você crê no seu sacrifício naquela cruz, e que você crê nele como este único e suficiente meio e remédio para a tua cura e perdão. Conforme você se arrepende, você crê. Conforme você crê no Salvador, você se arrepende e confessa. Estas coisas andam juntas. E quando você faz isso, meu querido, você experimenta a graça e o poder de Deus, e os teus olhos são abertos para um novo mundo, para uma nova realidade, uma realidade com Deus, uma realidade com o Salvador. Eu não gostaria de ter que fazer isso e concluir com um tom negativo, mas isso porque está no texto, e o texto é concluído assim, eu preciso tocar nisso. Está no versículo de número 39. E disse-lhes Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles que reconhecem a sua cegueira espiritual e a sua necessidade de perdão, encontrem em Jesus Cristo perdão e uma nova vida. Aqueles que sentem que estão debaixo da condenação de Deus, encontrem paz e certeza de perdão. E para aqueles que percebem e sentem que a sua autojustiça e suposta bondade e religiosidade é o suficiente, permaneçam cegos e continuem cegos nas trevas da ignorância espiritual até o dia do juízo, meu querido amigo. Essa é uma palavra de advertência. Se o Senhor Jesus já acendeu em tua alma esta luz, e você agora vê o estado de tua alma diante do teu Criador, clame a Ele por vida e perdão. Não tente apagar esta luz e cobrir esses móveis podres. Diga a Ele: Senhor, remove todas estas coisas e me dá um novo coração. Não tente justificar os pecados. Não tente se afastar do Salvador enquanto você pode, enquanto você sente, enquanto você vê estas coisas. Peça por vida, peça por salvação. Se entregue por inteiro em arrependimento ao Senhor, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Antes que seja tarde. Você precisa dele, você deve buscá-lo, e você pode fazer mesmo agora, mesmo aqui neste local, um local solitário e tranquilo, e orar ao Senhor de todo o coração, e Ele te ouvirá. Ore ao Senhor e peça a Ele por vida e salvação, e Ele te salvará.